Nós vamos conversar aqui no CBN Vale Primeira Edição com o Dr. Bruno Canizares, ortopedista, traumatologista do esporte, especialista, que vai trazer dicas para quem quiser continuar a prática esportiva, né, durante este período de baixas temperaturas. Dr. Bruno Canizares, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN Vale. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e informação com vocês aí. Eu fico louca. Saiu hoje de manhã, eu vi lá, tinha gente caminhando de shorts, de camiseta, né? Aquela temperatura, aquela neblina. Eu fiquei imaginando, quando a pessoa parar o exercício, né? O que será que acontece com ela, né? O choque térmico, até um corpo, temperatura quente, o frio. Bom, é sobre isso que a gente vai falar, sobre os cuidados na hora da prática esportiva neste período de baixas temperaturas. Deixa eu começar com esse exemplo. Quem faz exercício ao ar livre, né? Pela manhã, com frio, tem que estar bem agasalhado, tem que estar de moletom ou pode fazer a prática esportiva de bermuda, de camiseta? Como é que funciona, doutor? O ideal é que a pessoa que faz a prática esportiva, né, ainda mais em um ambiente aberto, ela esteja usando roupas adequadas, que possam tentar manter a temperatura corporal, porque com a temperatura baixa o corpo vai trocar calor muito fácil. Então tem que tentar manter roupas que mantenham a temperatura corporal e, ao mesmo tempo, não absorvam muito a umidade, para também evitar casos de hipotermia depois da atividade física. Então é sempre ideal utilizar roupas adequadas, agasalhos, segunda pele, muitas vezes, dependendo da temperatura que está no dia, né? Então é importante estar sempre agasalhado, sim, para a prática de atividade. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, daqui a pouco a gente fala, né, sobre os riscos, né, de lesões durante as atividades físicas que aumentam, né, nesse período de inverno, mas eu fico aqui pensando, imaginando, a gente está também nesse período onde a demanda, né, de casos de gripes, a procura lá nas UBSs é gigantesca. E muita gente fala, pô, evite lugar onde tem muitas pessoas, lugar fechado, tem que ser um ambiente aberto, e eu fico pensando nas academias. E aí eu passo o dia inteiro no trabalho, aí vou para a academia com esse frio, é problema, é uma dificuldade, também é ideal evitar os horários de pico, porque tem horários na academia que você não consegue nem andar dentro da academia. Como é que funciona essa questão dos exercícios nas academias neste período, doutor? Na verdade, a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente toma em transportes públicos, na rua, no trabalho. Então, é sempre tentar higienizar as mãos o máximo possível, uso de álcool, limpar, higienizar os aparelhos antes e depois de utilizar, tentar não levar as mãos aos rostos, né? Porque realmente, assim, isso aí você vai diminuir a contaminação. E sem contar, às vezes, se você tiver gripado também, tomar o cuidado de não frequentar esses locais para tentar não disseminar a doença por aí, né? E esse detalhe que o senhor falou foi algo que a gente acostumou lá atrás, né? A questão da higienização, da limpeza dos aparelhos que são compartilhados, né? É fundamental, independentemente ou não, né, da gripe, né, da Covid. É bacana porque, de uma certa forma, outras doenças podem vir. Você está utilizando o mesmo aparelho, com todo respeito, né? Cidadão está lá, passa a mão no nariz, de repente tosse, coloca a mão no aparelho e aí aumenta a chance de risco. Higienização é o caminho inicial, né, para se evitar essa questão de doenças respiratórias, gripes, resfriados e outras mais. Mas aí a gente entra de forma efetiva, né, no exercício físico. E a informação, e o senhor vai falar justamente sobre isso, é que no inverno me parece que aumentam os riscos de lesões durante as atividades. É verdade isso? E por que esse risco ele tem um aumento nesse período de baixas temperaturas, doutor? A gente sim tem no inverno, a gente tem um risco maior de alguns tipos de lesões, principalmente lesões musculares, algumas lesões articulares. Por quê? Com a temperatura mais baixa, a gente vai ter uma dificuldade para
para aquecimento da musculatura, para você ganhar elasticidade do músculo no exercício. Então, você tem um risco maior de você romper essas fibras na atividade física. Além disso, você tem uma rigidez da própria articulação, pela própria temperatura, do frio. Então, você lubrifica menos a articulação e então ela fica um pouquinho mais rígida. Então, se você não fizer um trabalho adequado de aquecimento, alongamento, antes e depois do treino, isso daí vai aumentar muito o risco de você machucar o músculo, machucar a articulação, começar com uma dor na articulação que você não tinha antes, começar a ter um entorse de tornozelo ou de joelho durante uma atividade física, porque você está com ela muito rígida, o corpo não está preparado. Você também, por causa da temperatura, você tem uma diminuição da ativação neuromuscular, né? A nossa reação neurológica, você tem menos ativação, então você diminui sua propriocepção, então você aumenta de novo o risco de você torcer o tornozelo, não entender direito o movimento que você está fazendo, fazer um movimento errado, e muitas vezes isso daí vai aumentar muito o risco de você ter uma lesão, principalmente, como eu disse, se você não fizer um trabalho de aquecimento adequado antes do treino. Eu não sou especialista, o senhor é o especialista, mas eu sempre ouvi isso, né, de que, na realidade, o aquecimento ele é fundamental, né? O aquecimento ele deve ser feito, o alongamento também deve ser feito, porque o nosso músculo está lá, paradinho assim. Aí você vai fazer o exercício, ele estica. Se você não fizer aquele aquecimento para ele ir de maneira moderada, se preparando para o exercício, aí pode ocorrer uma lesão mais grave. É mais ou menos isso, né, doutor? É exatamente isso. E no inverno tem até uma questão particular no frio, né? No frio a gente fala, como o músculo, como eu disse, ele está mais rígido, menos elástico, o ideal é que você, antes do treino, você faça mais alongamento dinâmico. O que é isso? Mais movimentos mesmo, não faça mais aquele alongamento estático que é puxar a perna, puxar o braço para esticar antes do treino. Você faz o alongamento dinâmico que você vai aos poucos aquecendo o músculo, ele vai ganhando, vai aumentando a circulação sanguínea, ele vai ganhando elasticidade, e aí depois do treino que você faz esse alongamento mais estático, porque se você faz esse alongamento de puxar sua perna ou o braço antes do treino, como esse músculo e as fibras elas estão mais rígidas, você tem um risco maior de gerar um rompimento maior dessas fibras. Então, né, nessa questão você deveria fazer antes dos treinos, agora que está frio, aquece, alonga, aquece bem, ativa bem a sua musculatura, e depois do treino você faz o alongamento. Outra coisa interessante também é que no frio a gente gera um pouco mais de preguiça mesmo, porque o frio ele dá aquela vontadezinha de ficar debaixo da cama, coberto, tomar um cafezinho, um chazinho, e aí você fica com aquela preguiça. Então muitas vezes as pessoas elas estão pulando essa parte do aquecimento. Falar, já vou lá, já que eu tenho que fazer, eu vou lá, vou só fazer o exercício e acabou. E aí isso daí ela tá piorando um pouquinho. Ela começa direto no exercício com uma intensidade mais alta, aí ela aumenta também o risco de lesão. Porque o alongamento, o aquecimento normalmente é feito com uma pessoa relativamente parada ali no lugar, ela vai se aquecendo, fazendo as manobras. Eu tenho amigo, viu, doutor? E aí o senhor vai me ajudar, porque eu falo para ele que não adianta absolutamente nada, mas ele diz que é o ideal. Ele parou de fazer aquecimento, ele falou que ele passa gelol, né, ou um produto parecido, né, e pronto, está resolvido, já está feito o aquecimento, porque esquenta a parte do corpo onde ele passou o produto e já fez o aquecimento. Eu falei, isso é um absurdo, ou eu estou enganado, doutor? Não, você está mais do que certo. Isso é absurdo. Você tem a sensação só porque o gelol ou outros produtos semelhantes, eles têm cânfora, outras coisas que eles dão a sensação da pele de esquentar. Você tem essa sensação, mas você não vai aumentar efetivamente a vasodilatação, que é o que a gente precisa para levar mais sangue, melhorar a circulação para aquele músculo, para a região, aumentar a lubrificação da articulação. Isso daí a gente só vai ter com o aquecimento, a movimentação, a ativação da musculatura e da articulação. Então, não adianta. Não tem um caminho mais fácil, um atalho para você aquecer. O atalho é você fazer os exercícios direcionados para a atividade física mesmo. E dentro dos exercícios, isso acontece... Tem acontecido com frequência comigo, sempre quando eu vou me movimentar, eu tenho dores, né, na articulação. Né? A articulação é um problema seríssimo. Isso é questão da idade, isso acontece também com os jovens. Como que a gente pode, de uma certa forma, resolver essa questão também para evitar as dores nas articulações? Tem dois
tem dois tipos de dores de articulação quando a gente fala, né? Então, você tem a dor que pode ser só pela imobilidade, aquele dor de início da atividade, que está, como eu disse, por pouca lubrificação, porque você não está usando muito. Então, você começando a movimentar, essa dor vai aliviando e volta. É uma dor que não é persistente, ela só está presente no início do exercício e vai passando. E tem as dores que já são mais frequentes, que são por algum problema que você tem, seja na articulação, um desgaste na articulação, uma lesão que você tem, um problema no tendão. Então, o importante é, se você tem alguma dor na articulação, que você começa a perceber com uma certa frequência, essa dor está te acompanhando, está durante o exercício, você vai fazer um movimento, você apresenta essa dor, aí é importante você começar a acender um sinalzinho de alerta e falar, opa, acredito que eu preciso procurar um atendimento, alguém para me avaliar, para ver se isso é realmente um problema, ou se é algo mais natural, que eu preciso aquecer um pouco mais, ativar a musculatura, equilibrar alguns músculos melhor com exercício físico, para tentar ficar sem dor, que o nosso objetivo é sempre fazer qualquer atividade física do dia a dia sem dor ou com o mínimo de dor possível, seja tendo um problema ou não, a gente consegue. Bom, a gente sempre ouve o seguinte: a pessoa leva uma vida sedentária, ela vai ter uma série de problemas de saúde. Aquela que faz um pouco de exercício, ou na medida certa, ela vai ter menos problemas, né, de saúde. Mas ao mesmo tempo pode ter. E aí, logicamente, quando você faz exercício naquela carga inicial, o corpo inteiro dói. Esse processo, né, do corpo se acostumar, eu não vou dizer se acostumar com a dor, mas a partir do momento quando que essa dor some, para a gente poder ter mais condições de suportar o dia a dia com a carga de exercícios, doutor. Toda vez que a gente inicia uma atividade física, quando você vai fazer um exercício, a gente acaba tendo ruptura de fibras musculares. E essa ruptura de fibras, ela gera um processo inflamatório que vai gerar essa dor. Geralmente essa dor muscular tardia que a gente fala, que é você faz exercício num dia, 2 dias depois, você começa com uma dor que a gente fala que parece que foi atropelado, passou um caminhão por cima da gente. Essa dor no início da atividade, ela é totalmente normal, porque você não está acostumado, suas fibras romperam, seu corpo ele não está adaptado para atividade física. Então, aos poucos, você tem que insistir, obviamente, respeitar o limite do corpo. Quando a dor está muito intensa, você adapta, diminui a intensidade. Por isso que é importante você estar sempre que vai iniciar uma atividade física, você tem que ser, além de ser gradual, você precisa estar com acompanhamento de um profissional, porque o profissional de educação física, o que ele vai fazer? Ele vai entender o quanto ele consegue reintroduzir o treino, quanto ele pode, tenho que passar um outro tipo de treino, tenho que segurar, tenho que orientar um repouso, e aí ele vai adaptar para seu corpo ir adaptando gradativamente e você conseguir fazer atividade física, aí seu corpo vai tendo cada vez menos dores, porque vai estar adaptado, porque ele vai estar acostumado a receber aquela carga de treino, de exercício, de sobrecarga, e você vai tendo menos dor. Obviamente, conforme você vai evoluindo, você vai aumentando o peso que você pega, aumentando a intensidade da corrida, e aí você também vai apresentar, porque você aumentou a intensidade, esse tipo de dor, mas ela vai começando a ser mais controlada. Então, sim, é normal você sentir essa dor muscular. E assim, tem dois tipos de dores. Tem essa dor muscular, que a gente vê que é uma dor mais generalizada no músculo todo, e tem as dores articulares. De maneira geral, assim, dá para a gente simplificar. Quando você tem uma dor na articulação, ombro, joelho, cotovelo, tornozelo, quadril, geralmente essa dor ela tem que acender um sinalzinho de alerta aí. Tá? Ela tem uma chance maior, não que sempre vai ser, mas ela tem uma chance maior de estar relacionada a algum problema. Quando você tem uma dor muscular, seja no meio do braço, na coxa, nessas áreas que tem mais músculo do que articulação, aí você tem uma chance menor, não que não é também, mas tem uma chance menor de ser um problema. É uma regrinha mais simples assim, mas é uma chance menor. Mas o importante é, sempre um profissional tem que estar acompanhando os exercícios para identificar quando você pode aumentar a intensidade e quando ele vai diminuir a intensidade e o volume de treino. Perfeito. Doutor, você lembra daquele meu amigo que eu falei que passa gelol? Ele também tem um costume, faço exercício, doeu, tomo qualquer remédio que termina em flex, né? Nebralgex, Dorflex, Artimex, sentiu a dor, depois do exercício ele toma. E isso faz bem? Eu não sei se de repente, estou sentindo a dor é do exercício. Esses remédios que aliviam a dor muscular, a tensão muscular, eles podem ser utilizados nessa situação ou não?
todo remédio deveria ser deveria ser utilizado com indicação de um médico, né? Porque esses remédios todos, eles possuem anti-inflamatórios, todo remédio existe risco de alergia, risco de efeitos colaterais, e anti-inflamatórios possuem muitos efeitos colaterais. Eles podem afetar rins, o fígado, pode afetar o estômago. Então, a gente tem muitos efeitos colaterais que o anti-inflamatório, principalmente de uso indiscriminado, pode acarretar. Então, você usar toda vez que tem uma dor muscular, fazer uso do anti-inflamatório, esses que terminam em X aí que a gente vê, eles geralmente são um composto que tem remédio analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular junto. Então, você aumenta muito o risco de você apresentar um efeito colateral sem uma indicação médica, só, vou tomar, e aí você vai ver se você está tomando 15, 20 dias seguidos um medicamento que pode te afetar várias coisas no seu organismo. Então, é importante, se você está com dor, essa dor está persistindo, fez um repouso, essa dor não melhorou, procura um atendimento, procura um médico para ver a indicação e qual o remédio ideal para você, para minimizar os riscos do uso de medicamentos. E a gente está falando aqui sobre aquelas pessoas que têm uma atividade física, né? Mas tem muitas pessoas que sofrem com o frio e tem doenças como artrite, por exemplo, e outras, que a impressão que se tem é que essas temperaturas baixas maltratam ainda mais. Como é que a gente faz nesses casos? Elas realmente, as temperaturas baixas, elas atingem pessoas que têm algum tipo de doença relacionada, como a própria artrite? Tem tratamento? Tem algo para se fazer para aliviar as dores? Como é que a gente faz nesse caso, doutor? Sim, elas afetam, porque, como eu disse, no frio a gente vai ter uma lubrificação menor da articulação. E quem tem o problema de artrose, artrite, você já tem um problema da articulação de desgaste, você diminuindo a lubrificação, você vai ter mais dor. Além disso, o frio ele também nos deixa mais sensíveis à dor. Tudo é mais doloroso no frio, não só além disso. Então, você já tem as causas. Quando a gente tem um paciente com artrite, artrose, a gente já tem alguns medicamentos que permitem uso contínuo, que o paciente usa para dor contínua, que minimizam os riscos de efeitos colaterais. Tem alguns analgésicos mais potentes, alguns outros medicamentos que a gente consegue fazer uso, permitindo que ele tenha menos dor, uma condição de vida melhor e consiga passar esse período aí mais confortável, né? Que a dor, ela já é uma dor crônica, então a gente tem que tentar minimizar ela. Então é isso, mas eles já tem que fazer um acompanhamento médico. Não adianta também sair tomando esses X da vida, que ele também já vai começar a ter os efeitos colaterais. Então, sim, existem remédios que a gente faz uso para casos de dores crônicas, para minimizar essas dores, principalmente no frio. Perfeito. Outra coisa, a atividade física, para quem tem artrite e artrose, ela, como eu disse, ela aumenta a lubrificação, vai diminuir a dor, e esse é com certeza o melhor remédio que você vai ter para as dores crônicas articulares. Eu tive lá em casa, a mamãe tinha artrite e ela sofria muito, né? E a gente teve que fazer todo aquele processo, principalmente, tá me faltando o nome, uma espécie de terapia, né? Não é terapia, tá me falta fisioterapia. O Damasceno me lembrou aqui. Para poder, né, sofrer menos, porque a tal de artrite, de acordo com minha mãe falava, doía demais. Dr. Bruno Canizares é especialista, é ortopedista, traumatologista do esporte. A gente foi conversando aqui, o tempo foi passando e a gente poderia ficar muito mais de que 1 hora falando sobre o tema. Mas para a gente fechar a sua participação, algum conselho, alguma dica que faltou na nossa conversa que o senhor considera importante a gente passar para o ouvinte CBN, doutor? Eu acho que o principal, que eu gosto de falar, que eu acabei de falar agora um pouquinho, a atividade física. A gente falou dos riscos de lesão no frio para atividade física, mas a atividade física ela continua trazendo inúmeros benefícios para a nossa saúde, em todos os aspectos, seja no aspecto das articulações, das dores articulares, nos aspectos cardiovasculares, questão da pressão, controle de diabetes, controle de diversas doenças. Então, sim, existe uma maneira de você fazer atividade física de uma maneira saudável, seja no frio, no calor, em qualquer época da vida. E eu digo, a atividade física ela pode ser o melhor remédio e o mais barato que a gente vai ter na nossa vida. Então, pratique de uma maneira saudável e se tiver algum problema, começar a sentir alguma dor, alguma coisa, procura um profissional para te ajudar a manter essa prática esportiva de longo prazo. Eu estou agora com um neto de 5 meses, né? A minha filha fala assim, não, quando tiver 6 meses já vai fazer natação. Eu falei, não, é muito cedo ainda, né? Prática esportiva a partir de que idade?
Na verdade, a prática esportiva ela tem aspectos diferentes, mas ela está indicada num aspecto mais lúdico para crianças bem novas. Essas crianças bem pequenas, elas fazem a natação, outros esportes, outras coisas, principalmente a natação para uma adaptação na água para criança mesmo, mas crianças pequenas já fazem atividades lúdicas, mas assim, a gente já vê estudos que mostram que a atividade física, até mesmo de musculação, é super segura em crianças desde que elas começam a ter controle motor adequado. Então, às vezes, crianças de 6, 8 anos já têm um controle motor adequado, já é seguro uma prática esportiva mais intensa aí. Está tudo começando muito cedo. Eu fico impressionado, né? As gerações. Mas essa é uma história para o futuro. Quem sabe a gente possa falar sobre, né, a possibilidade, o desenvolvimento da atividade física, né, nas crianças e nos jovens. Tem muito jovem também que não faz absolutamente nada, né? Que precisa fazer exercício. Encontro o Dr. Bruno Canizares nas redes sociais. É fácil o acesso. É fácil, eu tô no Instagram, no YouTube. No Instagram você encontra lá, @dr de doutor, né? Dr. Bruno Canizares. E no YouTube também, Dr. Bruno Canizares. Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigado pela presença. A conversa foi rápida, mas foi produtiva, né? E até uma próxima oportunidade. Bom feriado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aí, Fernando, e nos vemos em breve aí. Tchau, tchau. Grande abraço. Mais uma vez, obrigado ao doutor Bruno Canizares, ortopedista, traumatologista do esporte. Basta experiência, né, clínica no tratamento das condições ortopédicas, principalmente que afetam ombro, cotovelo, joelho.